Oi, meus alunos. Hoje vamos só conversar um pouquinho, não vai ser nenhuma aula, vai ser um papinho rápido. Eu queria que a gente falasse de um cientista britânico chamado Charles Darwin. Ele nasceu no ano de 1809, na Inglaterra. Ele era geólogo e biólogo e ele estudava as espécies animais, principalmente. Ele dedicou a vida dele toda, ele viajava o mundo inteiro estudando os animais, as relações das espécies umas com as outras, as características dessas espécies, as relações dela também com o meio ambiente, e ele tentava entender por que que algumas espécies eram extintas e por que que algumas permaneciam ao longo de milhões e milhões de anos. Então, com base nesses estudos, Charles Darwin desenvolveu a teoria da evolução das espécies, que é uma teoria muito reconhecida e estudada até hoje no mundo inteiro. A gente pode resumir essa teoria da evolução das espécies de Charles Darwin numa frase dele, que ele dizia mais ou menos assim: as espécies que permanecem, aquelas que conseguem fugir da extinção, não são necessariamente as mais fortes, mas aquelas que melhor se adaptam ao meio em que vivem, porque o mundo externo oferece perigo às espécies, os predadores, as intempéries. Então, esses animais, para conseguir sobreviver, têm que desenvolver mecanismos de proteção. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, os moluscos, que são aqueles animais molinhos, como a lula, o polvo, as ostras. Vamos falar da lula. A lula é um tipo de molusco que a gente chama de cefalópodo. Ah, professora, que nome esquisito, mas tudo na ciência tem um sentido e isso faz com que as coisas se tornem mais fáceis de se entender. Cefalópodo, céfalo, cabeça, podos, pés. No caso das lulas e polvos, tentáculos. Então, o que a lula tem? Cabeça e tentáculos. Céfalo, podos, cabeça e pés, tentáculos. Então, a lula é um molusco molinho, como todo mundo sabe, então susceptível, frágil e vulnerável aos predadores, mas eles têm uma forma de se proteger destes predadores. Quando ele vê que um animal que vai predá-lo está se aproximando, a lula solta uma tinta forte, a água fica turva, o predador não enxerga mais e vaza, ou seja, consegue escapar do predador. Os outros moluscos que eu citei também, como a ostra, o mexilhão, a lambreta, são os moluscos chamados bivalvos. Duas valvas, conchas. São aqueles moluscos que estão protegidos entre duas conchas e ali eles conseguem permanecer protegidos dos seus predadores, porque aquela concha é dura e ali eles ficam protegidos. Nos crustáceos, por exemplo, crustáceos são as lagostas, camarões, caranguejo, siri. Vamos falar da lagosta. A lagosta tem um corpo mole. Como assim, Pro? Dura daquele jeito? Não. Dura é a carapaça. É o que a gente chama de exoesqueleto. Lá vem a Pro com o nome difícil de novo. Não. Isso facilita a gente entender a ciência. Exo, fora. Esqueleto é o esqueleto. Então, a carapaça da lagosta é o seu exoesqueleto. Ela produz aquela carapaça para que seu corpo mole fique protegido dos predadores. Ao longo da vida da lagosta, ela vai crescendo e aquele esqueleto vai ficando apertado e dói. E ela sofre. Então, para evitar
aquele sofrimento, ela rompe aquele esqueleto e troca aquela carapaça. Ela vai ficar por um tempo vulnerável, sem a carapaça, até crescer uma outra. Ela vai ficar escondida embaixo de pedras, em buracos, para que os predadores não encontrem. E aí, quando ela desenvolver um outro exoesqueleto, uma outra carapaça, ela volta a sair do esconderijo. E ao longo da vida dela, várias vezes isso acontece. E a gente pode fazer um paralelo que é assim na vida, né? A gente, para crescer, passa por sofrimento. O sofrimento faz com que a gente se torne mais forte, com que a gente se adapte melhor às intempéries, às dificuldades. Então, a gente sofre e aprende e melhora e fica mais forte. Este momento que a gente está passando é um momento de sofrimento, é um momento de medo, é um momento terrível, que é o Covid-19. Mas a gente pode sair deste período mais fortes, com um maior aprendizado de como lidar com a própria natureza. E também a gente pode aprender que o ser humano que se acha o todo-poderoso não é um simples vírus, que é um ser vivozinho invisível, que só tem uma cápsula de proteína e uma molécula de DNA, e que ele só é considerado um ser vivo se ele estiver parasitando outro ser vivo. Aquela coisa insignificante é uma ameaça ao mundo, é uma ameaça à espécie humana. Então, aquele todo-poderoso que se acha vai sucumbir por um pequeno vírus, algo muito insignificante. Então serve também como aprendizado de que o homem não é este todo-poderoso. Então vale a pena até esta lição de humildade, vale a pena o aprendizado, vale a pena o sofrimento, porque a gente cresce com ele. Então, se a gente não pode evitar passar por essas coisas, que a gente pelo menos aprenda. Beijo.